Fala pessoal, tudo bem? Agradeço a todos vocês por estar aqui assistindo esta aula de listas e tuplas em Python. Muito obrigado. Meu nome é Marco Antônio, como muitos já sabem, e vamos lá, vamos na massa. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é uma introdução geral sobre os dados que nós vamos ter em Python. Então vamos fazer uma pequena introdução e logo entrar diretamente à parte de listas e tuplas, ok? Então, como você sabe, os tipos de dados basicamente podem ser diferenciados nos básicos e nos estruturados. Nos básicos temos os dados numéricos, como são os inteiros e os reais, tá certo? 3, 3.14, 0, 5, 10, 1 milhão, etc. são os numéricos. Os alfanuméricos são basicamente os strings, que contêm frases, caracteres. Oi Marco, estou estudando Python, enfim. E temos os lógicos ou booleanos, que são dois valores, o verdadeiro ou falso, tá ok? Então, true, false, 1 ou 0. São os lógicos e booleanos. E passamos para os estruturados, ok? Que podem ser as listas e as tuplas. Também temos os dicionários e os conjuntos. Nesta aula de hoje, nós vamos estudar o que são listas e tuplas, certo? Que são variáveis que contêm vários valores ordenados de diferentes tipos. Então, você lá dentro pode armazenar números, booleanos, strings, etc. E a própria tupla ou uma própria lista internamente nele. Beleza? Vamos dar uma olhada nas características gerais e principais das listas? A primeira que vamos citar são as ordenadas, as listas são ordenadas. Os elementos em uma lista mantêm a ordem em que foram adicionados e cada elemento tem um índice específico, perfeito? E começa com o índice 0. Então, o primeiro elemento sempre é o 0. São mutáveis. Você pode alterar, adicionar ou remover os elementos após a criação dessa lista. Então, isso te permite você agregar, tá certo? Retirar algum elemento. São heterogêneas. Então, as listas podem conter números lá dentro, como nós falamos, booleanos, próprias listas, tuplas, enfim. E permitem as duplicatas. Você pode colocar um elemento repetido, mas cada valor vai ter um índice diferente. Vamos dar uma olhada no Python. Estamos aqui no Python, certo? Eu vou chamar aqui, para poder programar linha a linha, o Python. Beleza, apareceu três vezes aqui o sinal de maior. Então, nós vamos criar a lista. Primeira operação, minha lista. Vamos criar essa lista. Então, como nós falamos, podemos colocar aqui diferentes tipos de valores. No caso, eu coloquei aqui um número inteiro. Agora estou colocando o Python. Agora eu vou colocar um número real, um número que não é inteiro, o true, perfeito? Uma variável booleana, tá? Então temos aí a minha lista, está lá. Vamos imprimir ela, perfeito? Print, e eu vou colocar aqui, que o que nós vamos imprimir? Vamos imprimir o primeiro elemento. Tá? 2 pontos, abre aqui, vírgula e minha lista. Para acessar os elementos, você coloca o corchete, 0. Um ponto também muito interessante é que a lista se cria com corchete, tá vendo? Tá? Depois vocês vão perceber que nas tuplas são diferentes. Você cria as tuplas com parênteses. No caso, as listas com corchete. Para acessar a seus elementos, também corchete. Então, primeiro elemento, 10. Apertando a setinha para cima, eu repito o comando que eu escrevi anteriormente e vou colocar minha lista, o elemento número 1. O Python, quantos elementos tem a lista que eu criei? 0, 1, 2, 3. Vamos dar uma olhada no último elemento, que é o 3. Então é o true. Perfeito?
Agora vamos tentar modificar a minha lista. Como que eu faço para modificar? Simplesmente escrevo minha lista 1. Era o elemento número 1 era o Python. Agora nós vamos escrever Java. Perfeito? Não que vocês tenham que passar o Java, tá? E vamos imprimir agora a lista modificada. Tá? Eu vou recuperar aqui e vou modificar o texto. Aqui, lista, tá certo? Modificada. Então, imprimir a lista inteira, completa. Aí, ó, 10, Java 3.14 e true. Ok? Então, temos aí a nossa lista modificada. E agora nós vamos aprender, porque ela é mutável, como inserir um novo elemento. Então, vamos adicionar um novo elemento. Então, essa minha lista tem vários métodos. Um dos métodos, né, mais utilizados é o append, que serve para adicionar um elemento. Então, se a gente coloca aqui, por exemplo, né, novo item, o que nós vamos ter? Certo? Vamos imprimir essa nossa lista. Olha só, o novo item aparece no final, tá ok? Então, se eu quiser inserir numa posição específica, eu posso utilizar um outro método, minha lista. Para chamar o método dessa minha lista, aperto ponto insert. Vamos usar essa função de inserção. E eu quero inserir no elemento 1. Beleza? E vamos colocar aqui, ó, inserido. Beleza? Inserido. Enter e print. Lista modificada. Vamos colocar lista, né? Olha só, o inserido apareceu. Um detalhe interessante, vocês devem ter visto que o Python aceita tanto dupla aspa como aspa simples para poder escrever os strings, tá ok? Então, ele colocou aqui o inserido e foi deslocando os outros itens. Então, quem era 1 passou a ser 2, tá ok? Então, agora vamos a remover um item. Vamos a remover o Java. Minha lista. O Java está em que índice? Se a gente contar, certo? Está em um determinado índice, mas ele tem, certo? O método remove, que você pode inserir pelo conteúdo, pelo valor do teu item. Então, se eu quiser tirar Java, simplesmente coloco remove Java. Vamos ver se funciona. E vamos imprimir essa lista, que é do Java. O Java já não está mais. Testar ele, né? Opa! Inserido, certo? Vamos testar ele agora, tirando o 3.14 e imprimir aí a minha lista, que é do 3.14. Então, esse é o formato como nós vamos retirar, tá ok? Um número ou um string. Então, se a gente quiser remover o último elemento, também nós podemos, né? Utilizando simplesmente o pop, tá? Então, por exemplo aqui, o minha lista ponto pop. Como é o último elemento, ali ele já tirou quem, né? Se a gente verificar, então, agora a lista, vamos dar uma olhada. Minha lista já não tem mais novo item. Foi retirado, tá ok? Quem foi retirado? O novo item, tá? Agora vamos reverter a ordem dos elementos. Também existe um método para poder fazer essa reversão. Qual é? Reverse. Tá ok? É o reverse. A gente dá o Enter e vamos imprimir aqui a lista, minha lista. Você vê que o true, que era o último, passou a ser o primeiro. Inserido, por estar no centro, ser uma quantidade ímpar, permanece inalterável, 10. Vai lá. Tá certo, pessoal? Vamos criar uma outra lista. Eu acho que está bem poluído aqui.
Então vamos a deletar aqui meu terminal. Eu estou deletando. Vamos criar aqui uma lista de números. Então, a lista de números igual, abre com corchete, tá? 3, 1, 2, vamos colocar 4, 5, 9, beleza? Outro 3, vamos repetir 5, tá bom, né? Tá, e vamos fechar. Então, essa aí é a lista de números. Se a gente quiser ordenar, como nós fazemos? Podemos escrever assim, ó, lista de números. Ponto, utilizamos o método sort. Tá certo? Sempre, abre parênteses, fecha parênteses, e agora você vai imprimir print. Ok? Vamos colocar aqui, ó, lista de, vamos lá, lista de números. Os pontos, fechamos, vírgula, e aqui, agora sim, lista de números. Essa lista, eu vou escrever direitinho, que esqueci, né, o underline aqui. Bom, vamos lá tentar de novo. Tá. Lista de números. Deletamos, ok. Vamos lá, tá certo? Que o que nós temos? Temos a impressão organizada desses elementos. Perfeito? Nós vamos deletar, então, esse terminal e voltar à nossa apresentação. Para que não fique confuso, a nossa apresentação, que vai ser disponibilizada, tem todos os passos que nós escrevemos. Tá bom? Então, pessoal, vamos agora para as tuplas. Que são as tuplas? Olha, as características principais das tuplas são as seguintes. Mas é interessante comentar que elas são muito semelhantes às listas. São bem semelhantes às listas. Mas tem algumas diferenças. Elas são ordenadas? Sim, são ordenadas assim como as listas. As tuplas são ordenadas. Cada elemento também tem um índice. São imutáveis? Tem imutabilidade? Né? É imutável. Quer dizer que você não pode modificar após a sua criação os elementos. Não pode modificar, não pode agregar. Então, com isso, ela não vai ter esses métodos que você tinha, né, disponibilidade nas listas. Heterogêneo? Sim, você pode colocar diferentes tipos de dados. Mas com tudo isso, pessoal, ela tem menor sobrecarga. Ela pode, né, ser mais rápida do que uma lista, por exemplo. Elas ocupam menos espaço na memória e são mais eficientes, né, por consequência. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma programação simples. Aqui, vamos voltar no nosso Python. Eu já tinha deletado. Uma programação simples dessas tuplas. Primeiramente, vamos criar uma tupla, né? Então, escrevo aqui, minha tupla. Como nós criamos a tupla? Eu acho que eu já tinha comentado. Abrindo os parênteses. Então, colocar aqui hello, né? Vírgula, outro, 3.14. Vamos criar outro. E o true, tá certo? Um booleano. Então, ele deve criar uma tupla, tá certo? E se a gente escrever, né, a tupla, vamos colocar aqui, tentar imprimir essa tupla. Escrever minha tupla, né? Minha tupla, que eu tenho como resultado. Tenho essa aí, minha tupla, né? Agora vamos tentar acessar um elemento. Como nós acessamos um elemento, vou colocar aqui primeiro elemento. Primeiro elemento. Desculpa, eu passei aqui para a última linha, tá? Então, minha tupla, o primeiro elemento, vamos chamar assim para evitar a confusão, é o 0. Então, enter aí, o primeiro elemento,
Perdão, é o índice 0, mas meu primeiro elemento é o 1. Vamos acessar um outro elemento. Quantos elementos tem? 0, 1, 2, 3. Vamos colocar 4. Dá um erro, né? Não tem o elemento número 4. Então vamos colocar agora o elemento 3. Aí o elemento 3 é true. Tá certo? Podemos fatiar uma tupla também. Por exemplo, print, tá ok? Print, minha tupla, abre o nosso corchete, colocamos de 1, 2 pontos até 3. Fecha parênteses. Vamos olhar. Então, hello 3.14, né? Foi criada uma tupla, né? Foi fatiada aqui, ou pelo menos impressa. Então, essa é a tupla. Não tem muitas mais funções, por quê? Porque ela é imutável, né? Então, vamos voltar à nossa apresentação. Aqui vocês têm os códigos que nós acabamos de escrever, tá? E vamos fazer um exemplo, pessoal. Esse exemplo é um exemplo um pouco mais completo, tá? Que temos como objetivo o seguinte, ó. Suponha que você deseja manter um registro dos clientes, onde cada cliente tem um nome, um sobrenome, e-mail e telefone. Podemos armazenar cada cliente como uma tupla, onde a primeira parte é a tupla, nome e sobrenome, e a segunda parte é outra tupla, o e-mail e o telefone. Tá certo? Então tem esses elementos. Vamos dar uma olhada na parte dos dados, que eu acho que isso aí vai esclarecer mais. Clientes, como está abrindo o corchete, então é uma lista. Aí o primeiro elemento, tá certo? É esse aqui, ó, essa primeira linha. Então é Alice Moura, né, que é uma tupla. E temos o e-mail e o telefone, que é outra tupla. Essas duas tuplas fazem um elemento, tá certo? Que é uma tupla. Está aqui, como eu falei, é a primeira linha. Aí temos um outro elemento, que é Carlos Silva e Ana Costa, tá certo? Então, são duas tuplas compondo uma tupla, né? E 3 tuplas contendo uma lista, contidas numa lista. Então, podemos criar funções para poder adicionar novos clientes. E aqui foi criado, definição, adicionar clientes. Então, você vai agregar aqui, quando chamar essa função, vai colocar nome, o sobrenome, o e-mail e o telefone. Por que podemos criar ou agregar ou modificar, né, a variável cliente? Porque ela, como um todo, é uma lista. Então, você pode agregar, tá certo? Então, cliente append. Simplesmente você repete o que está escrito. Mas no formato, olhem que formato aqui. Ó. O primeiro é uma tupla. Então, esse nome e sobrenome que você está repassando em forma de tupla. E o e-mail e telefone em forma de outra tupla. E tudo em forma de uma tupla genérica, vamos dizer. Certo? Você imprime, né? Então, cliente vai imprimir o nome, o sobrenome, adicionado com sucesso. E para procurar uma informação, você pode criar uma outra função, mostrar informações do cliente em função do nome e do sobrenome. Você vai escrever nome e sobrenome. Um for. Essa variável cliente vai assumir todos os valores de todos os elementos desses clientes, tá certo? Que estão aqui. Então ele vai varrer. O primeiro vai ser Alice Moura, depois Carlos Silva, Ana Costa, né? Vamos lá? Então, cliente 0. Quem é o elemento 0 dele, pessoal? O elemento 0 desse cliente, porque esse cliente inicialmente já vai ser toda essa tupla genérica, certo? E o 0 desse elemento vai ser Alice e Moura. Então, se Alice e Moura é igual ao que você está buscando, procurando, então, você vai pegar a informação, né, nessa variável info, que seria cliente 1. Quem é o segundo elemento, tá certo? O subelemento desse primeiro cliente. Vai ser o
e-mail e o telefone. Então, em info, você vai ter armazenado, certo? A tupla contendo o e-mail e telefone. Print, F, detalhes de nome, sobrenome, e-mail, info 0. Como esse aqui é uma tupla, o e-mail, certo, vai ser o 0 e o telefone vai ser o 1. Return, finaliza, não precisa fechar todo o for, certo? E print, cliente não encontrado. Caso passe todo o for, então vai vir aqui a cliente. Adicionar cliente, estamos adicionando, fazendo um teste aqui. Pedro Alves, o e-mail e o telefone. E posteriormente aqui estamos colocando, ó, mostrando as informações. Estamos procurando de Alice e do Pedro, né? Que foi recentemente inserido. Vamos dar uma olhada nesse programa. Esse programa já está digitado aqui para não levar muito tempo para vocês com a escrita. Ele está desse jeito, certo? E vamos sair aqui, certo? Com Ctrl Z, você sai do Python, dá um clear, apaga o que estava aí e vamos rodar o programa, pessoal. Rodando o programa, você vê o cliente Pedro Alves adicionado com sucesso, que foi feito aqui, e depois foi mostrado aqui, ó, né? Detalhes do cliente aqui. Primeiramente, procuramos por Alice. Alice foi encontrada, Alice Moura. Depois procuramos por Pedro. Pedro foi encontrado. E seus dados mostrados. Beleza, pessoal? Bom, não me quero estender muito mais. Só queria passar esses exercícios para vocês. São 2 exercícios. Espero que vocês consigam fazer. E um grande abraço mais uma vez. Obrigado por essa paciência. A gente se vê na próxima. Não esqueça, nossa próxima aula é aula sobre dicionários. E vamos avançando, conhecendo cada vez um pouco mais o Python. Tá certo? Uma dica aqui do exercício número 1 e finalmente, meus grandes obrigados para vocês. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.